Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, vamos agora para a nossa ficha de número 8, né? Que é a ficha que começa essa quinzena. Então, essa quinzena nós vamos dar início ao estudo da mistura, separação de misturas, ou seja, separação dos componentes de uma mistura. Como que a gente vai fazer para separar os materiais componentes de uma mistura? Então, nós estamos dando sequência ao estudo que a gente já viu antes, né? É uma sequência. A gente já viu sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, só para frisar, misturas homogêneas é aquela que tem apenas uma única fase, ou seja, na mistura homogênea, a gente só consegue ver uma constituição do material. É o que a gente vê na mistura homogênea, né? Apenas visualmente, a gente só vê uma constituição. Então, visualmente, é quando a gente observa uma mistura homogênea, a gente observa apenas uma única estrutura, né? Uma única cor, né? Mistura homogênea, né? Por exemplo, a água e o álcool, a gente só observa apenas uma única estrutura, apenas uma única cor. Por exemplo, água e sal também, pouco sal, né? A gente só consegue ver uma única estrutura, só uma única cor, né? E na mistura heterogênea, nós vamos ver duas ou mais estruturas ou duas ou mais cores. Visualmente falando, elas têm mais de uma fase, né? Então, as misturas heterogêneas, por exemplo, água e óleo, né? A gente vê a fase óleo e a fase água, né? Então, a gente vê mais de uma estrutura, mais de uma cor. Então, é uma mistura heterogênea. Hoje nós vamos aprender a separação dessas misturas, ou seja, depois de misturadas, como separar cada componente dessa mistura, né? Por quê? Porque hoje em dia, a maioria das estruturas que a gente vê na natureza são misturas ou homogêneas ou heterogêneas. Mas como fazer para poder adquirir os componentes, né, dessa mistura? Porque a gente precisa, industrialmente falando, por exemplo, de matéria-primas para que a gente possa produzir, né, o que tem que ser produzido como o objetivo principal, a separação dessas misturas, né? Então a gente tem que ter mecanismos que separam os componentes da mistura. E esses mecanismos a gente vai ver aqui como que acontecem para a separação das misturas. Então a gente vai separar primeiro as misturas heterogêneas para depois as misturas homogêneas. Então o que vem aí primeiro? Vem o processo da catação, né? Catação, que separação de misturas heterogêneas, então, heterogêneas. Então, a catação, eu tenho sólidos, sólidos com formatos diferentes, sólidos com cores diferentes, onde eles poderão ser pegos com a mão, né? Quando eles são separados. Então, eu tenho o processo da catação. Então, a catação, como por exemplo, você separa os grãos de feijão, né? Quando separa os grãos de feijão, os grãos bons dos grãos ruins, é o processo que a gente usa de catação, né? Então, quando a gente utiliza a mão para separar sólidos diferentes com formatos diferentes. Por isso que é uma mistura heterogênea, porque a gente visualiza mais de uma estrutura diferente, né? Vamos ver o processo da filtração. A filtração é o processo em que acontece a separação de um sólido do líquido, né? Onde eu tenho aquele sólido que não se dissolve na água. Então, por exemplo, eu tenho lá para poder fazer o café, né? O pó do café, ele não se mistura com a água, ele não se dissolve na água. Então, o que acontece? O pó do café, quando a gente passa no coador, ele fica no coador. E o café passa, né, para poder a gente adquirir apenas o que a gente está querendo, que é o café, né? Um exemplo também seria a mistura de água e areia, né? A areia não dissolve na água, então eu uso a filtração. A areia vai ficar no filtro, né, e a água passa. É o processo da filtração. Temos também o processo da levigação. A levigação é o processo em que há, por exemplo, a separação lá a partir da bateia, né? Então nós temos ali, por exemplo, ali no ouro. O ouro eles usam a bateia para poder separar o ouro da terra, né?
eles vão fazendo um movimento circulatório para que a força, né, da centrífuga possa separar a terra da areia, o barro da areia, onde o ouro fica no fundo. É o processo da levigação. Processo da pineiração. A pineiração separa sólidos com tamanhos, com diâmetros diferentes, né? Com tamanhos diferentes. Então eu tenho aí a pineiração, como por exemplo é usado na construção civil para separar o cascalho, separar o grosso do fino, né? Separar o cascalho maior do cascalho menor. Então usa a pineiração para poder fazer, né, essa separação, né? Para fazer tapioca também, como tem a farinha, coloca a farinha na peneira e vai separando a farinha grossa da farinha fina. Então a farinha grossa fica na peneira e a fina passa os buraquinhos da peneira, né? Então é a peneiração. Para fazer suco também usa a peneira, para separar a polpa do fruto do suco, né? Por exemplo, quando a gente faz suco de abacaxi, por exemplo, passa pela peneira para separar aquela polpa da fruta, né? Aquela parte fibrosa, né? Da fruta, né? A laranja também é a mesma coisa, usa para fazer o suco de laranja, usa peneiração, né? Nós temos a decantação. A decantação, que é o processo para separação do líquido do sólido. Quando o sólido tem uma densidade maior, ele vai se depositar no fundo do recipiente, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aí, faz um suco de caju, né? A gente tem que a polpa do suco de caju fica no fundo do copo. Então, usou-se o processo da decantação. Usa o processo da decantação também nas estações de tratamento de água, onde a água barrenta é separada do barro, né, da terra. Então coloca a água naquelas piscinas enormes e aí o que acontece? Espera-se um tempo e aí com o tempo a terra vai baixando para o fundo, né, das piscinas. Então a água fica mais limpa na parte de cima e o barro fica no fundo, né? Temos a flotação também, que a flotação é a separação de um sólido que é menos denso de um sólido mais denso. Então aí a gente vai colocar um líquido com densidade intermediária, onde esse líquido vai fazer com que um dos sólidos flutuam e o outro fica no fundo. Por exemplo, para separar o isopor da areia, né? Então a gente tem uma mistura de isopor e areia, né? Que no caso é heterogênea. Coloca a água, o isopor fica flutuando e a areia fica no fundo. É a flotação. Magnetização é o processo de separação de sólidos de misturas heterogêneas em que eu tenho sólidos com propriedades paramagnéticas diferentes. Então eu tenho, por exemplo, a separação do ferro do alumínio. Como que eu faço para separar o ferro do alumínio? Coloca-se um ímã, né, que tem propriedades paramagnéticas, vai atrair o ferro e o alumínio não é atraído. Fica o alumínio e vai-se o ferro, né? Ventilação é o processo de separação quando tem, por exemplo, uma corrente de ar. Então, usa-se a ventilação. Por exemplo, para separar a palha do arroz, né? Para separar a palha do arroz, tem um ventilador muito grande que separa a palha do arroz, né? A gente pode separar soprando também a palha do arroz. Usa o processo da ventilação, né? Vamos para o processo de separação de misturas homogêneas. Nós temos a centrifugação. Centrifugação é quando usa um centrifugador, né? Ele vai girando e o sólido, que é mais denso, fica depositado no fundo, né? E a parte líquida fica na parte de cima. É utilizado muito em laboratórios para separação dos componentes do sangue, para separação do plasma da parte sólida do sangue.